Sempre que as coisas estiverem ruins, lembre-se que Deus não dá uma provação maior do que você pode suportar. Então, veja isso como aprendizado. Tudo aquilo que te faz sofrer, de certa maneira, também te faz mais forte. Tenha fé que Deus transformará o seu choro em riso, sua luta em vitória, seu sonho em realidade e as suas dores em cicatrizes de sobrevivência. Não desista dos seus sonhos, confie sempre. A vitória tem sabor muito melhor quando é buscada com perseverança e esperança. Boa noite, nós estamos estreando hoje o programa Você Sabia? E é um prazer ter você assistindo a esse programa. Primeiro eu quero explicar para você como vai funcionar esse programa. Será um programa de entrevista onde nós vamos trazer aqui personalidades da nossa cidade, da nossa região, e para elas nós vamos perguntar coisas do cotidiano da vida delas, coisas da intimidade, da infância, as curiosidades, né? Coisas que muitas vezes a gente conhece a pessoa, mas não sabe dessas intimidades. Para nós é muito importante a sua presença. E hoje nós vamos estamos estreando, é o nosso primeiro programa de uma série que nós vamos estar apresentando aqui. E o nosso convidado de hoje, nascido de uma família humilde no município de Turvo, no interior de Santa Catarina, ele é o segundo filho de uma família de 5 irmãos. Determinado, saiu de casa aos 12 anos para estudar. Jovem, dedicado e talentoso, seu esforço lhe rendeu uma bolsa de estudos. Segundo a sua família, uma criança tocada por um milagre. Hoje, ele é um dos maiores comunicadores das TVs católicas, várias vezes premiado, cantor, compositor, apresentador de TV. Hoje eu vou conversar com o meu querido amigo Frei Rinaldo Stecanella. Boa noite, Frei. Boa noite, Sérgio. Que Deus te abençoe. Boa noite a você em casa. Que alegria. Parabéns pelo cenário, Sérgio. Né? Uma linda visão, assim, uma janela sobre a cidade linda que me acolheu aqui em São José dos Campos. Estou muito feliz de estar aqui. Sucesso, parabéns e muito obrigado por esse privilégio de ser o primeiro aqui. Que maravilha, Frei, viu? Você sabe, gostei da vinheta, gostei da abertura, gostei da introdução do programa. Valeu, né? Acho que tem tudo para dar certo, viu? Né? Que bom. Estou curioso, estou apreensivo também, porque a gente nunca sabe para onde é que a gente vai caminhar hoje, né? Mas eu estou aqui à disposição, de coração aberto, para deixar me conduzir aí pelo teu carinho, pelas perguntas, pelas curiosidades aí que a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa história, nossa família, enfim, né? Nossa Frei, vida, agradeço demais a sua presença aqui. O senhor incentivou desde o começo para que a gente fizesse esse programa, né? Tá aí nos apoiando, nos ajudando. Então, para mim, é um prazer muito grande e não poderia ser outra pessoa para estrear esse programa conosco, até porque se a gente fizer alguma coisa errada, com a sua experiência, o senhor vai nos ajudar. Isso você pode ter certeza. Vai nos socorrer aqui, né, Frei? Não, mas é muito... A gente sempre aprende, né, Sérgio? Televisão é assim... Quanto mais espontâneo, quanto mais natural a gente é, né, e a gente faz, mais bonito, mais verdadeiro, né? Porque televisão, assim, a gente sabe que cenário, etc., é tudo assim uma plástica e pode enganar muito facilmente, né? Eu posso sorrir sem ter vontade de sorrir, mas para quem está em casa, enfim. Então, quanto mais espontâneo, quanto mais verdadeiro nós formos nas frentes das câmeras, assim, mais o público vai assim se identificar e mais ele vai acreditar nesse projeto. Então, eu estou aqui nessa noite de coração aberto, Sérgio. Obrigado. Você é meu irmão, você é meu amigo, então, tipo, quando você me convidou para a estreia desse programa, eu disse, não, eu vou, faço com muito carinho, porque eu acredito também no teu trabalho, no teu potencial e tenho certeza que vamos fazer um pouquinho a diferença nessa noite, diante desse todo o contexto que a gente está vivendo, né? De pandemia, de medo, de sustos, dessa realidade, dessas estatísticas que sempre assustam. A gente aí, ô Sérgio, vê o Facebook, as redes sociais, não é só, mas muitas notícias de luto. Sim, né? muito Isso triste, entristece. Então, a gente vai levar nessa noite um pouquinho de esperança a partir das nossas histórias de vida. Mais um motivo para a gente se alegrar e trazer também alegria para a casa das pessoas, né? A gente que está aqui passando por esse momento no Brasil e no mundo inteiro, trazer um pouquinho de alegria, de entretenimento para as pessoas é o nosso objetivo, né? Evangelizar também através desse programa e falando um pouquinho das pessoas. Eu sei que nós estamos transmitindo aí através do canal do YouTube do Frei,
também através do Facebook e do Instagram Sérgio Camargo. Né? E muita gente já conhece, já acompanha, já segue aí as redes sociais do Frei. Né? E já sabe do seu trabalho aqui em São José dos Campos, com a Missa da Saúde, na TV Aparecida, TV Século XXI, mas hoje nós queremos trazer algumas coisas diferentes. Ai. O Frei já gente, tem até um negócio, um prato aqui, meu Deus do céu. Eles são cheios de surpresa hoje. O Frei já está apreensivo aqui. O que nós vamos perguntar para o Frei? Mas o objetivo é esse mesmo, é que seja uma coisa bastante descontraída, alegre, que a gente possa mostrar um pouquinho da intimidade, né, e dos bastidores da vida do Frei. As pessoas podem fazer pergunta em casa ou não? Pode fazer pergunta pelas redes sociais, pelo WhatsApp, mas também através do chat aí do YouTube do Frei, tá? Ou através do Facebook, tá? Nós temos uma equipe bem bacana aqui, estamos respeitando... Gente, eu gostei, gente, olha aqui, olha aqui, que lindo, gente, olha como é bonito a gente ser entrevistado com uma canequinha aqui, ó, Sérgio Camargo, olha que maravilha, você sabia, né? Você sabia que tem essa canequinha linda aqui, gente? Você sabia? Eu sabia, viu? Então, e é exatamente isso, o espírito do programa você sabia que o Frei Rinaldo nasceu na cidade de Turvo? Na verdade, Sérgio, eu nasci, não foi em Turvo, quando a gente fala em Turvo, tem uma cidade do extremo sul catarinense, que é chamada Turvo. Na verdade, eu fui criado ali, né? Mas, assim, eu nasci na Serra Gaúcha, né? Então, de nascimento, estou emprestado no Rio Grande do Sul. A minha mãe estava trabalhando lá, meu pai, enfim, e aí, de repente, eu resolvi nascer um pouco... eu tenho que contar, né? Exatamente. Eu tenho que contar. Para isso mesmo que nós estamos aqui, Frei, para saber o que aconteceu. Então, vamos lá. A história que eu sei é o seguinte, a história que me contaram. Quando eu fui ordenado, Sérgio, no dia 15 de julho de 95, exatamente há 25 anos atrás, e alguns meses, agora em julho eu faço 26 anos de padre, a minha mãe, ela contou 2 segredos, né? Ela contou 2 segredos. Será assim, que ela contou para mim também? Né? Você ligou para lá, Sérgio? É por isso que quando eu mandei o link, ela falou assim, eu vou assistir. Né? Eu vou assistir. Você ligou para lá, Sérgio? Agora ele ficou vermelho aqui. Será que eu liguei? Né? Ah, meu Deus do céu, né? E então é o seguinte, aí ela me contou no dia da missa, da minha missa, 2 revelações. Assim, eu sempre conto essa história assim, e me causa assim, muito emoção, né, contar essa história. E começar assim é muito bonito, porque ela chegou a dizer assim, filho, hoje se realiza um propósito de Deus na minha vida, né? Ela contou isso para você? Contou. Mas depois eu entro em contato com a senhora. Ela contou mais coisa. Né? E aí, o que acontece, Sérgio? E nesse dia ela contou assim, hoje se realiza um propósito, né? Aí ela começou a contar, né? Ela contou. Eu tive 2 visões naquela missa, né? 2 momentos muito fortes, assim. Então ela contou que que eu nasci de 7 meses e meio e que eu nasci com o pulmãozinho colado, roxinho, né? No hospital. E ela não queria, muito católica, muito cristã, ela não queria que o seu filho morresse pagão, porque tinha toda essa história, né? Sim. E ela sabia também, né? Não sei se ela sabia de uma maneira mais detalhada, mas assim, diante de um perigo de morte, né? Qualquer batizado pode batizar o outro, né? Sim. Então eu fui ali batizado no hospital, né? Então ela me conta tudo isso no dia da ordenação, que eu fui batizado no hospital e que enquanto eu estava ali, o meu pai tinha saído correndo buscar um remédio que não tinha no hospital, lá em Cambará do Sul. O coitado saiu às pressas e sabe Deus onde ele foi parar para buscar um tipo de remédio que não tinha naquele hospital. Enfim, então ela disse assim, ela me revelou isso no dia da minha ordenação, que ela fez uma oração, um propósito para Deus, assim, nunca me contou, né? Ela nunca revelou isso para mim. A oração dela, assim, foi na sua simplicidade, assim, Senhor, se ele viver, ele é teu, né? Se ele viver, ele é teu. De forma que, resumindo um pouco a história, para não deixar a emoção tomar conta já no início, né? De modo assim que deu certo, etc., que não era o momento e que o pai chegou a tempo com esse remédio, o seu Anísio que está lá no céu, assistindo lá no céu agora, né? E deu certo. Eu tinha sido batizado no hospital pelo médico, pela enfermeira.
A mãe falou que era um copinho desses de plástico, né? Enfim. E depois, assim, os meus padrinhos, né, de batismo confirmaram, né? Depois me levaram. Então, essa foi a primeira revelação que eu tive lá no dia da minha ordenação, lá em Turvo, Santa Catarina. A segunda revelação, Sérgio, eu tinha um sonho quando era pequeno, né? Ou seja, aqueles sonhos assim, que ficam guardados, enfim. Nós morávamos num sítio lá em Santa Catarina, era plantação de arroz, feijão, fumo, milho, né? Entendeu? Ela falou? Acabou de revelar que ela falou. Fumo, que você tinha alergia até ao fumo, nossa, né? Rapaz. Porque tinha muito agrotóxico se colocava, eu tinha alergia, eu vomitava facilmente, ou seja, não era para ali, ou seja, na minha vida não era ali. Tanto é verdade assim que quando nós éramos pequenos, tinham meus irmãos, assim, principalmente o meu irmão mais velho, o Amarildo, então quando, por exemplo, nós tinha que limpar uma roça, né, de milho, de fumo, sei lá, eu contava os carreiros, né, eu contava, se nós éramos em 3, eu contava em 3, eu dividia em 3. Então, para mim, não tinha hora do dia e da noite, eu ia lá deixar pronto o meu para sair logo daquilo ali, né? Enfim, e no dia, então eu tinha aqueles sonhos pequenos, assim, de infância, que eu queria ser médico, Sérgio, eu queria ser médico, não sei se é porque, de repente, ficou no meu inconsciente, que eu, praticamente, né, a minha primeira fase da vida foi em hospitais, né, assim, porque eu estava ali sendo tratado, etc, etc. Então, talvez ficou essa imagem de coisas brancas, etc. E eu queria ser médico, eu lembro que algumas vezes eu pegava uma camisa do pai, né? A minha mão ficava aqui, a manga ficava aqui, e eu sei que eu fazia um barbantinho, Sérgio, né? E colocava no pescoço para simular aquele estetoscópio que o médico tem, né? Que o médico amarrava 2 pedacinhos de pau, isso, assim, exato. Né? Então, para mim, eu colocava no pescoço. Ficava examinando os amigos, os primos. Exato. Então, olha bem, uma roupa branca, né? E algo no pescoço, né? Era o desejo de ser médico. Okay. Passou o tempo, gostava muito de futebol, de esporte, de brincar nos potreiros lá, nos campos, a gente chamava de potreiro lá, né? Onde ficam os potros, né? Eu brincava de bola, assim. Aquilo passou, né? Passou, logo em seguida veio o desejo de seminário, enfim. Então aquele sonho ficou lá atrás, aquele desejo de médico, enfim, ficou lá atrás. E aí, de repente, eu entro no seminário, né? Depois você pode perguntar detalhes do seminário, mas assim, no dia da minha ordenação, veio essa imagem, né? Veio essa revelação da mãe e veio essa imagem, né? do médico, né? Como se Deus, naquele momento ali, Sérgio, tivesse me revelando algo, né? Mais ou menos assim, na linguagem de Deus, ou seja, você queria ser médico para usar o branco, né? E o padre usa o branco. A alva, por isso o nome é alva, a batina, né? A batina a gente conhece, mas é alva. Alva, o significado é branco, né? Então, você queria ser médico para usar o branco, então hoje eu te dou o branco para você usar. Você queria ser médico para usar o estetoscópio sobre o teu pescoço, né? E o padre, quando é revestido, ele coloca a estola, né, sobre o pescoço. É como se Deus estivesse me dizendo ali, ó, eu não te chamo para aquela medicina, a medicina clássica que a gente conhece, mas eu vou te chamar para um outro tipo de medicina, a medicina da alma, a medicina do coração, a medicina da missão, do evangelho, né? E olha que interessante, assim, com tudo isso. Hoje eu já digo isso, Sérgio, eu digo isso assim com muita propriedade, né? E eu vou medindo cada palavra, porque me engasga até hoje, né? Então eu fico controlando, né? É que você já começou de primeira com essa, né? Eu fico me controlando porque, olha que interessante, o bonito da vida, Sérgio, e para você que está em casa, é quando a gente consegue fazer a leitura, né, a leitura de nossa vida a partir da ótica divina, a partir do projeto que Deus tem para cada um de nós. Enfim, hoje, né, eu queria ser médico, etc., lá atrás, né, não sei se teria condições para seguir isso, mas Deus me deu a graça de ser médico da alma, e de repente eu me vejo, Sérgio, fazendo rádio e fazendo televisão, trabalhando com eles. Exatamente. É como se Deus disse, olha, eu vou resgatar aquilo que você queria lá atrás, eu vou te chamar para um outro tipo de medicina, mas essas duas medicinas vão caminhar contigo. Então, hoje, quando a gente fala programa de rádio, programa de televisão, trabalhando com os médicos, entrevistando os médicos, também é essa confirmação de Deus lá atrás, viu?
Amém? Amém. Mas está muito, ó, já ficou emocionado, o Frei já ficou emocionado, então a gente vai. Então você ligou para a dona Nadira, é? Liguei para a dona Nadima. Dona Nadira deve estar nos assistindo. Tá, imagina, ela confirmou. Ela foi a primeira assim, eu vou assistir. Ela nunca me disse isso. Verdade. Conversei com ela um tempão, acho que nós ficamos 40 minutos no telefone, muito simpática. Agora eu sei quem que o senhor puxou, né, nessa fala fácil assim. Não, ela tem assim, muito, ela tem um entusiasmo muito grande, uma alegria muito grande, uma disposição muito grande. E logo eu já começando a conversar com ela, eu falei, me conta assim uma arte que ele fez quando era criança, uma estripulia, né? E ela, muito mãezona, muito coruja, falou assim, não tem nada de ruim pra falar mãe. dele. Mãe, não beijo. Contou Valeu, hein? nada, nenhuma. Não, eu tinha assim, quando eu era pequeno, eu lembro assim, porque eu era muito bobo, eu era muito bobinho. Não foi isso que ela falou, não. Eu era muito bobinho, Sérgio, assim, o meu irmão me enganava muito fácil, o meu irmão mais velho me enganava muito fácil, então ele fazia as artes... O Amarildo. Ele fazia as artes e me colocava na arte dele, né? E eu caía de trouxa, né? Mas eu era muito bobo, enganado. Então eu sei que uma vez a mãe fazia queijo, né? A mãe fazia queijo quando era pequeno, enfim, e colocava naquelas tábuas, enfim, eu sei que a gente pegava o queijo para comer, não dava conta, tinha que jogar fora para esconder. Essas coisinhas assim, né, da molecagem de infância, né? Eu vou só pedir para a Gabi, né, que é da nossa equipe aqui, para ela controlar o tempo para a gente, porque se deixar o Frei vai falar aqui umas 3 horas. Tem muita coisa para falar, né? É uma vida intensa, a gente sabe. Mas uma coisa que ela contou também foi que o seu pai era juiz de futebol. Era. Né? Era. E o nome Amarildo, o nome Rinaldo veio aí da Meu pai sempre foi muito fã de futebol. Então são jogadores de futebol. Jogadores de futebol, só que o Rinaldo jogava mais do que o Amarildo. Você lembra que time que eles eram? Não tem ideia, Sérgio, não tem ideia. Eu sei que o meu pai, uma vez assim, ele fazia... É interessante a gente poder dizer isso, né? Apesar da vida de agricultura, etc., mas ele sempre tem os sonhos dele. E ele fez assim aqueles testes, né, da FIFA, né? E, entendeu? E ele passou. E eu sei que ele comentava que ia ser transferido para o Rio de Janeiro, né, para ser os árbitros da FIFA, enfim. Só que os meus avós, os pais dele, estavam assim, já ficando cada vez mais velhinhos e doentes, enfim. Então ele renunciou a esse sonho dele para ficar mais perto. Então ali nos campeonatos da região sul de Santa Catarina ele apitava, né? Ele apitava e eu lembro assim que ele me deu um grande presente, né? Ele deu um grande presente assim. Que você me tirou não é que tirou, eu reparti, né, Sérgio, com vocês agora, nesses últimos dias. Porque quando eu era pequeno, eu não tinha ideia de futebol, de times, né? Daí as pessoas perguntavam, moleque, que time você torce? Eu não tinha ideia, assim, ô pai, que time que eu tenho que torcer? Então, assim, olha, se perguntarem, moleque, você é do Grêmio, né? Então, ele era gremista, então, né? Foi ele que me deu o time, né? Eu não me arrependo até hoje. Tricampeão da Libertadores, 5 vezes campeão da Copa do Brasil. Perdemos a última Copa do Brasil, assim, porque a gente fez um presente para os palmeirenses, assim, né? Um presente. Não tinha nenhuma, né, Brasil? Frei, eu ia até fazer o cenário aqui verde, né, para comemorar o título do Palmeiras, mas fiz azul. Exato, né? Fiz azul, Novembro azul, né? Em sua homenagem também pelo Grêmio aí. Então foi esse o presente que ele me deu, o Grêmio, né? Eu sei que, claro, ele gostava e deu o meu nome e o nome do meu irmão também. Eram jogadores da Copa de 62, 70, sei lá. Eu sei que eram grandes jogadores, assim, né? Bons. Deviam ser bons, né? Bons, assim, bons. Ou pelo menos era do time que ele gostava, né? Era a seleção, né, Sérgio? Era a seleção, né? Dá licença, então, né? mas a sua mãe me contou também, né, na conversa com ela, que você foi para a escola antes da hora. Porque o Amarildo, que era o mais velho, ele era mais tímido. E o Rinaldo era mais extrovertido. Então, você acabou indo antes de ter idade, né, antes dos 6 anos, você já foi para a escola para estar junto com ele. Como é que foi essa história? Na verdade, Sérgio, assim, não era questão de timidez. É que eu não nasci com todo carinho, com todo respeito. Amo os trabalhadores rurais, eu amo, assim, de coração, eu valorizo. Eu acho que esse país precisa valorizar mais os nossos agricultores, enfim. Mas, assim, Sérgio, eu sabia que eu não nasci
para aquilo ali, né? Ou seja, tinha algo mais, né? Tinha algo mais, assim. Então, na verdade, assim, eu sabia que para sair daquela situação, né? Olha as intuições que você tem. Para sair daquela situação, você tinha que estudar. E, né? e o senhor falou que o senhor era bobo, né? Era lerdo, exato, né? Mas nesse momento, né? Assim, eu tinha assim, uns profetizos, assim, uns insights. Então, eu gostava sempre de estudar, gostava muito de estudar. Eu e a minha irmã, a Rejane, é interessante assim que eles iam para a roça, né? E nós tínhamos que fazer a comida, né? Eu sei que a gente deixava pronta a comida 10 horas da manhã, o almoço, para nós chegarmos os primeiros à escola, né? Então eu e a minha irmã chegavam para ficava lá, às vezes ficavam esperando 1h30, 2 horas antes de começar. Ela me contou que você acordava mais cedo que todo mundo. Sim, nossa, no escuro e vestia a roupa do seu irmão, Exato, verdade? porque o que acontece? Nós tínhamos que, para estudar, né, a escolinha, etc., depois tínhamos que ir longe para estudar longe. Aí o meu irmão, né, com todo carinho e respeito, mas sempre fui muito preguiçoso para levantar, né? Tinha preguiça para levantar. Se chovia mesmo, ele dobrava a coberta, olhava para o lado e ficava, né? Eu não, eu pulava cedo, chuva ou sol, eu estava lá, Sérgio, eu estava lá. Então, no escuro, nesse afã de estudar, né, a gente era mais ou menos do mesmo tamanho, mais ou menos assim, então eu trocava a roupa, eu queria ir para a escola, eu queria estudar, sempre tive muito gosto de estudo, né? Nossa, até hoje, né? Até hoje a gente tem esse gosto. Então eu sabia que o gosto de estudar, o gosto de ir para a escola, o gosto de aprender, isso sempre teve comigo, viu? Então ele ficava em casa, aí o meu pai começou a perceber, não, esse tem gosto de estudo, então vai, né? Esse tem gosto para ficar trabalhando com os bois, fica. meu pai e minha mãe nunca te disseram assim, ó, você não pode sempre, o legado do pai e da mãe sempre foram os estudos. Eles sempre incentivaram, sempre. Só que daí tem as escolhas pessoais, né? Meu pai é daquele assim que, rapaz, fazia aquelas contas de matemática na cabeça, Sérgio. Impressionante a capacidade que ele tinha, assim, né? Uma outra arte. Pode contar uma outra arte? Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o intervalo. Então, vamos fazer o intervalo, né, para depois o Frei continuar. Antes do intervalo, eu quero trazer aqui uma coisa para vocês de casa verem e eu vou mostrar para o Frei. E ele vai dizer o que significa isso depois do intervalo. Vamos ver se ele lembra. Tomates. Tomates, olha, gente. Tomate. Ele vai contar para vocês. Foi a mãe que contou, é? Foi a mãe que contou. Tomate. Vai ter que lembrar, hein? Mãe, manda para o WhatsApp agora. Vai ter que lembrar dessa história, dá uma colinha aí. Mas a gente vai falar disso aí depois dos comerciais. A gente está transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook meu, o YouTube do Frei, e também no Instagram. Só que nós vamos sair do Instagram agora. Se você está acompanhando pelo Instagram, corre lá para o meu Facebook e continua acompanhando depois dos comerciais, tá bom? Olá! Imagine ter tudo da espiritualidade católica unido à saúde e bem-estar em um só lugar. Imaginou? Sim, isso é possível. Eu quero apresentar para você a plataforma Frei Rinaldo TV, onde teremos filmes, séries, cursos, artigos, programas de saúde e fé, caminhando juntas e com muitas orações para você e sua família. Eu sou o Frei Rinaldo Stecanella, Frei da Ordem dos Servos de Maria. Conto com mais de 20 anos de experiência e vivência em rádio e televisão, pregando o Evangelho de Cristo em muitos lares das famílias brasileiras. Iniciei o projeto Caravana da Vida, no qual visitamos várias cidades do Brasil, levando a boa nova do Senhor Jesus, a fé e a devoção em São Peregrino Laziose, o santo protetor contra o mal do câncer. Nesses anos, pude ajudar muitas pessoas enfermas e famílias mais necessitadas com esse projeto. Então veio 2020 e aconteceu a pandemia, e eu me senti encurralado, de mãos atadas, não podendo prosseguir com esse projeto, pelo menos não fisicamente. Então entrei mais a fundo nas redes sociais e vi que muitas pessoas necessitavam das palavras de conforto, esperança, fé e principalmente da Santa Missa. Nós sabemos que o mundo digital hoje carece de informação sobre Cristo e sua Santa Igreja. Assim nasceu a nossa plataforma, para trazer uma luz em meio à escuridão da falta de fé e falta de esperança.
Aqui você não caminhará mais sozinhos. Eu estou de braços abertos para te acolher e seguirmos juntos esse caminho de saúde e fé. Aí você me pergunta, Frei, quanto custa tudo isso? Veja bem, nós aqui temos um super time que está se dedicando com muito empenho na criação, organização, desenvolvimento e atendimento para melhor interagir com os nossos membros evangelizadores. O saudoso Papa São João Paulo II já dizia que quem ajuda na evangelização recebe o título de evangelizador. E a palavra de Deus está repleta de pessoas que ajudavam economicamente os apóstolos no processo evangelizador. E tudo isso tem um custo, pois estamos prestando um serviço. O que nós mais queremos é que você mude sua vida e que sinta o amor de Deus cada dia mais. Por isso eu te convido a se tornar um membro evangelizador hoje, para fazer parte da nossa família. Deus o abençoe e bem-vindo a essa nossa família de evangelizadores e de pessoas que querem conteúdo de fé em suas vidas e em suas casas. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, bem-vindo e Deus os abençoe. E nós voltamos aqui agora para você saber o que significa esse prato de tomate que eu trouxe para o Frei. É uma coisa de infância que a mãe dele nos contou, né, de uma passagem. Ele está rindo porque ele se lembra do que aconteceu. Eu não lembro, gente. Aí, né? dona O que eu lembro é que eu Nadir. gosto muito de tomate, as propriedades do tomate são muito boas, tem o famoso licopeno, para nós os homens é muito importante que tenha uma propriedade chamada licopeno, que é um preventivo do câncer de próstata. É a única coisa que eu sei do tomate, que eu gosto muito de tomate, que eu como, é uma fruta, né? Eu como demais tomate, sempre gostei. Então, eu vou contar a história que a dona Conta. Nadir me contou sobre o tomate. Ela me- contou mais coisa, né? Ela contou mais coisas. Ela contou mais coisas. Tem coisa que eu não vou falar. Mas ela contou que quando criança, você tinha uns 6 anos de idade, vocês foram para a cidade no médico. E Ela você vestia viu a gente junto, eu e meu irmão, ela vestia a gente assim, vestia igualzinho, parecido um com o outro. para ir assim, no a gente tinha uma médico. raiva. Aí você foi no médico, né? E chegando próximo do médico, você viu numa venda que se chamava na época. Uma quitanda, uma né? quitanda, Hoje. né? Um tomate e tal. E você pediu para sua mãe comprar tomate. Talvez você estivesse com fome, queria comer o tomate. Só que ela me disse que vocês não tinham dinheiro naquela época, né? Era uma família simples, humilde e tal. E ela queria desviar a sua atenção para que você não comesse, não visse o tomate e não ficasse com vontade. E uma altura você falou, mas será que se a gente pedir para o dono da quitanda, ele não dá um tomate para nós, né? E a Isso é sua muito mãe bonito. Eu não lembro devia dessa ser muito história. bonito. E a sua mãe, ela não foi pedir o tomate e você falou, então eu vou no médico, eu vou tomar o remédio direitinho, do jeito que o médico falou, e eu vou crescer, vou trabalhar e vou ganhar dinheiro para comprar tomate, e toda criança que quiser tomate, eu vou dar tomate. Essa foi a história que ela Olha, contou. E foi uma história que mexeu comigo. Então eu trouxe aqui um tomate, né? pode... Obrigado, depois eu vou comer, viu? Depois, então. Mas assim, é uma verdade, Sérgio, essa questão da simplicidade. Porque o que acontece? Nós trabalhávamos em sítio, morávamos em sítios. E a situação para quem mora no sítio, na fazenda, etc., assim, não é como no comércio que você tem a todo momento, você tem disponibilidade de ter o dinheiro, enfim. Então era por lavoura, por safra, entende? E era muito assim, vivendo a realidade do sítio, tinha as enchentes. Eu lembro que no ano de 74 tinha uma grande enchente lá, eu era pequenininho, enfim. Então essas realidades de perder a safra, a lavoura, então se vivia isso, né? Então era uma vida muito limitada, né? Muito nesse sentido assim. Mas assim, ô Sérgio, a gente recorda, enquanto vira e mexe nas redes sociais, trazem aqueles, olha, quem é dessa época, um monte de objetos daquela época, de carrinho de mão, de carrinho não sei que lá, não sei que lá. Ou seja, a gente, na nossa simplicidade, a gente se encontrava mais, a gente brincava mais com os primos, assim, com os irmãos, enfim. Não tinha essa
essas situações que a gente vive hoje, assim, era outra realidade, né? Então, mas a gente tinha esse poder de interagir mais com as pessoas, de uma maneira muito mais... A gente tomava banho em rio, né? A gente isso e aquilo, não que deva fazer hoje, enfim, etc. Mas assim, a gente arriscava em alguns momentos, assim, mas com muita segurança, com muita liberdade, com muita... de caçar, de brincar de bola, de andar na rua. Então a gente fazia isso com muita segurança e havia essa interação muito grande, viu? Então, na simplicidade, né, na limitação, a gente se reinventava. A gente se reinventava, a gente inventava brincadeiras de esconde-esconde, de futebol, de campeonato, de bocha, de bolinha de gude. Meu Deus do céu! Então, a minha infância ela foi... do ponto de vista econômico, assim, limitada, mas assim, de uma felicidade, Deixou saudade, Frei? Nossa! Então, quando eu vou lá visitar, meu Deus do céu, a gente recorda esses momentos com os primos ou com os amigos da época, a gente recorda, e que nada disso acontece. Hoje as crianças são tablet, celular, enfim, não se encontram mais, não se conhecem, não interagem. A gente não tinha esse problema de suicídio, a gente não tinha esse problema dessas situações todas, depressão, meu Deus do céu, era a vara, né? Era a cinta que psicologia. Essa é a psicologia que dava certo, Sérgio, que dava certo. Hoje, meu Deus do céu, um pai vai assim tentar educar, levantar a mão, já tem, né, os códigos, os conselhos, etc. Assim, não estou dizendo que situações e situações, enfim, mas era essa filosofia que a gente tinha, né? Era a cultura da época. Então a gente vivia, se adaptava, se conhecia, brincava, se reinventava naquilo que a gente podia. Não tinha bola, furava a bola, era a bexiga, matava um boi, matava um porco, fazia aquela sei lá, a bexiga né? Então fazia bola de pano, fazia bola de meia e brincava lá e passava a noite, né? O domingo à tarde brincando. Então isso a gente vivia, essas coisas dão saudade. Vocês são 5 irmãos, né, Frei? 5 irmãos, são 3 homens e 2 mulheres. E 2 mulheres. Eles ainda estão lá no sul? Sim, o meu irmão mais velho, ele está lá em Foz do Iguaçu, né? Os outros estão perto da mãe, né? Os outros estão perto. Irmão. Qual é o meu irmão mais velho? O Amarildo. Também? Falei por WhatsApp, só pelo WhatsApp. Não liguei para ele. Ele está lá em Foz do Iguaçu, né? Está lá em Foz do Iguaçu, o meu irmão mais velho, assim, né? Interessante que o relacionamento, claro, eu amo demais os meus irmãos, enfim, com muito carinho, assim. Mas assim, o meu irmão mais velho, né? Outro dia ele foi andar comigo numa viagem que a gente fez de Santa Catarina até Rio Grande do Sul, visitar alguns tios, né? Esse meu irmão chorou tanto, Sérgio. Ele chorou tanto, né? Ele pedia perdão, né? Porque é aquela questão, assim, na dificuldades, né? Às vezes, assim, você tende a reproduzir, né, certas situações, assim. E eu era sempre franzino, muito magro, fraco, né? Sempre vomitando com essa questão das lavouras, enfim. Então, eu era muito fraco. Então, eu apanhava demais, assim, para ele, né? Para ele. Eu também era muito teimoso, né? Era muito teimoso, enfim. Eu era mais inteligente, né? Então, assim, ele aproveitava disso, né? Então, ele era maior, né? Ele era maior, mais forte. Meu irmão tem uma força, hoje, né? Hoje é de igual para igual. Mas, assim, naquela época tinha uma força muito grande, descomunal, sabe? Então, ele batia, né? Batia. Eu tinha minha irmã que me defendia. Então, era eu e a minha irmã, a Rejane, contra ele. Então é nesse sentido. Então ele lembrou dessa história. Eu sei que ele começou, se emocionou, chorar e pedir perdão. Disse, Amarildo, para com isso. A gente não lembra, são coisas de nossa infância que a gente, né, que passa traz por saudade, nossa, que é gostoso, né, de conversar. E é por isso que a gente está aqui. Não é surra que eu levei, né? Isso não dá saudade, não. Não. Mas a sua mãe contou várias coisas. Ela contou uma coisa que eu não vou contar. Ela falou o apelido de vocês. Eu tinha um apelido, sim. O meu irmão não sabia falar o meu nome, Rinaldo, né? Rinaldo. Então ele trocava, eu chamava ele de Nino, ele chamava de Naco, né? Naco, ela falou, né? mas ela falou que o senhor não gosta que chame de apelido. Falou, não, eu adoro aqui, porque se eu disser que não gosta, eu vou começar a chamar. É verdade. Eu adoro. Só que não. E uma coisa que transpareceu também na conversa com a sua irmã é isso mesmo do seu irmão ser muito emotivo. A sua mãe me falou, até porque hoje ele é pastor. E qual episódio
que aconteceu, que ele realmente falou, eu vou caminhar por esse caminho aqui, que o seu tio era da igreja evangélica. Isso, eu tinha um tio, irmão da mãe, o Antônio, ele era polícia rodoviária lá em Joinville, né? Um bairrozinho chamado Piraberaba, de Joinville. Então ele ia muito de férias para lá, né? O meu irmão ia muito de férias para essa casa do meu tio. E o meu tio, claro, né, evangélico, etc., né, tinha uma boa influência na igreja e levou o meu irmão, né? Então levou e conquistou nesta linha, né, nessa linha. E, claro, né, eu sempre segui, né, a tradição dos meus avós paternos, meus avós maternos, os meus pais, enfim, que não foram, né, entendeu? Não tinha essa prática muito grande, até mesmo pela distância, enfim, mas todas as festas da comunidade nossa ali, eles participavam com carinho, entendeu? Mas eu fui para essa linha, né, da tradição, dessa herança genética religiosa. O meu irmão já foi por essa linha evangélica. Você né, foi entendeu? para o seminário com 12, 13 anos de idade para estudar, não com o objetivo de ser sacerdote, mas... Eu tenho um primo, né, o Eliezer, que não sei se está me acompanhando, mas eu sou muito grato a ele porque Deus o usou como instrumento para me chamar, né? Ou seja, depois ele já estava no seminário. Nós fizemos o estágio juntos. Só que naquele ano eu não consegui entrar, chorei demais, assim, não me deixaram entrar. Eu era muito novo. Foi a sua mãe que não deixou, ela me contou. Não me deixaram entrar, meu Deus do céu. Mas, ela assim, falou, fica em casa, você vai se fortalecer, tomar umas vitaminas. Comer tomate. Comer bastante tomate, depois o ano que vem você vai para o seminário. Aí eles não me deixaram entrar, etc. Aí o meu primo entrou, né? Meu primo entrou no seminário. E aí no ano seguinte ele me incentivou, venha, eu fiz o estágio, era o que eu queria também, né? Se a primeira motivação foi, entendeu, entrar num seminário porque lá tinha campo de futebol, porque tinha ginásio, etc., estudos, enfim, mas talvez esse foi o primeiro degrauzinho, mas no meu coração tinha outra coisa, né? O meu coração tinha outra coisa, que era esse desejo ardente de seguir ao Senhor, né? Sempre isso tinha, quando tinha os círculos bíblicos, né, lá na fazenda, etc., eu participava, eu pegava o texto, eu fazia leituras, enfim. Então eu era coroinha, gostava de ser coroinha. Quando o padre ia lá na comunidade, eu gostava de ser coroinha. Ou seja, já tinha esse espírito, Sérgio, já tinha isso no meu coração. Por isso que eu sempre dizia aqui a roça ali, com muito carinho e respeito aos trabalhadores, mas não era o meu lugar ali, né? Não era o meu lugar ali. A minha vocação era, né? Entendeu? E aí eu sei que dali a gente foi então eu queria. Então no primeiro momento foi talvez essa motivação, mas depois Deus começou a laçar e ver que a minha vocação era para essa vida. E hoje esse meu primo que Deus usou como instrumento, depois mais tarde ele saiu do seminário, eu continuei e eu acabei fazendo o casamento deles. Olha só, como presente, né? Eu fiz o casamento deles. Hoje já tem quase... não sei, 20 anos de casamento, sei lá. Né? Frei, a equipe está me falando aqui que tem participação do público aí, dos nossos telespectadores, e tem pergunta, e a Gabi vai ler para nós, o pessoal vai abrir uma... Também é para dar trabalho para a Gabi, né? Está muito quietinha lá, né? E tem uma pergunta aí, eu acho. Gabi? Boa noite, Sérgio. Não quero me identificar, mas gostaria de fazer uma pergunta para o Frei Rinaldo. Frei, o senhor é muito bonito. Opa. E por isso deve ser muito paquerado. Gostaria de saber se já teve namorada e como reage quando é paquerado por alguém. Que maravilha. E a pessoa não quer se identificar. Não quer nem se identificar. Né? Será que ela paquera o senhor? Não, é o seguinte, eu vou responder, não tenho, né, claro, com a minha vida, com a minha história, enfim, né? Outro dia eu estava no programa da TV Aparecida e a minha amiga Claudete Troiano, né, de repente eu fui lá entrevistado, é um especial da TV Aparecida, enfim, aí de repente ela faz pergunta para todo mundo, ela fez para todo mundo os convidados, aí ela foi lá na frente e voltou para mim, né? Voltou para mim e fez essa mesma pergunta. Assim, falei, como é que um homem tão bonito, né, foi seguir a vida religiosa, ser padre, né? Daí eu falei assim para ela, me veio uma resposta imediata, assim, é porque Deus também tem bom gosto, né? Deus tem bom gosto. Você tem que parar de pensar que padre é feio, só os feios para ser padre. Pelo amor de Deus, né? Deus quem também não serve para casar vai ser padre. Exato. Ou seja, Deus também tem bom gosto, né? Ou seja, Deus claro, também tem bom gosto. Então, ele brincadeiras à parte, enfim. Mas assim,
Claro, quando eu estava lá no ginásio, estudando a 5ª série, 6ª série, é claro que a gente tinha as paquerinhas, enfim, aquelas menininhas que a gente disputava com os colegas, enfim, para chamar atenção, enfim. Tinha tudo isso, né? Mas no momento em que eu entrei no seminário, as paqueras começaram, né, continuaram, enfim, né, as provocações, enfim, as tentações, enfim, a gente tem, mas o bonito assim que a gente vai trabalhando isso, né, na formação. E eu sempre fui honesto, né? Mesmo depois de padre, eu sempre fui honesto com os sentimentos, enfim. Muitas mulheres vinham comigo, assim, se abriam, às vezes casadas ou não, etc., né? Porque é aquela questão, Sérgio, ou seja, qual avó, né? Qual avó que não quer ver, assim, aquele padre, né, como seu neto? Qual, né, a mãe que não quer ver aquele padre como seu filho? Qual jovem que não quer ser um irmão, enfim? Qual filho, pequena criança? Opa, podia ser o pai, enfim. Entendeu? Mas eu sempre fui honesto com os meus sentimentos. Em que sentido eu falo assim? Muitas pessoas se declaravam afetivamente para mim. E fazem isso. Daí eu digo assim, olha, eu não condeno você sentir isso. Eu respeito a tua liberdade de você ter esse sentimento comigo, mas respeite a minha liberdade também de não corresponder do jeito que você quer. Então eu fui sempre muito honesto com esses sentimentos, enfim, com muito carinho. E talvez com isso as pessoas começaram a me ver como um homem de Deus, né? Então nesse sentido, Sérgio, eu posso dizer assim que eu nunca deixei transparecer qualquer resquício de uma vida dupla, né? Respeito às pessoas. E eu sou muito sinestésico, né? Hoje, com a pandemia, não dá, mas você viu quantas missas da saúde a gente viu. Ou seja, eu gosto de estar com as pessoas, abraçar as pessoas, tocar as pessoas, enfim. Mas tudo isso que eu faço no ambiente público, onde todo mundo possa ver, para não ter assim, o perigo de interpretar situações que realmente não são. Né? Então, eu jogo muito aberto com os meus sentimentos, né? Sim. Gabi, tem outra pergunta? Temos sim, mais uma pergunta. Frei, que horas o senhor escreve aquelas lindas mensagens diárias que manda para a gente? O Diário de Fé, né? Hoje eu mando o Diário de Fé para 219 emissoras de rádio, né? Todo dia, eu acordo 4h50 da manhã, Sérgio, todo dia, 4h50 da manhã, independente se eu vou dormir 2 da manhã, como já aconteceu, 4h50 eu acordo, tomo um banho, e aí eu sento na frente do computador e começo a dizer bom dia, começo a escrever bom dia, etc, etc, etc. Eu já tenho o evangelho gravado, né, o link do evangelho gravado, e aí mais ou menos 5h15, 5h20 da manhã, eu já começo a disparar para mais de 3.200 pessoas só no WhatsApp e já está programada para entrar às 6 da manhã, etc, nas redes sociais, enfim, né? Então, grava um story também para a gente. Exato, às vezes eu estou saindo, acabei de rezar meu texto, e estou indo lá para as irmãs rezar a missa, porque eu tenho missa às 7 da manhã. Eu rezo missa às 7 da manhã todos os dias aqui em São José dos Campos, e, com muito cuidado, com muito protocolo, enfim, com máscara e tudo mais assim. Então, eu acordo cedo. Então, eu escrevo, né, às vezes assim que eu vou viajar, eu não tenho certeza que no dia seguinte eu vou ter internet, então eu já disparo 00:20, 00:15, eu já estou disparando. Por quê? Porque há um desejo muito grande no meu coração, Sérgio, de que as pessoas não fiquem sem esse alimento espiritual, para que as pessoas tenham esse alimento espiritual, esse diário de fé, entendeu? Então essa é a minha preocupação. Às vezes assim, eu não durmo, ou perco sono, ou isso e aquilo, mas eu não deixo as pessoas sem esse alimento. Entrou já em mim. E tudo isso começou com um padre, né? Eu não mandava o diário de fé, eu fazia, estava nas redes sociais, enfim, mas eu comecei a mandar no início assim como, poxa, né? Olha que legal, eu estou gravando, etc, esse é o Evangelho Diário. Daí um padre falou para um amigo meu assim, Frei, pelo amor de Deus, me manda o teu diário de fé, porque esse teu diário de fé está me ajudando a reencontrar a minha fé. Um padre falou isso. Eu disse assim, meu Deus, então é uma coisa muito mais séria. Né? Se um padre me diz isso, que está precisando dessa oração, desse evangelho diário, imagina as outras pessoas, né? Então, desde então, Sérgio, eu tenho mandado assim para, né, e hoje faz parte do meu dia
mandar o Diário de Fé, né? Por exemplo, eu estou aqui hoje, eu já está gravado de amanhã o vídeo, mas daqui um pouquinho eu vou escrever o texto para bom dia, Deus abençoe, ótima quarta-feira, enfim, né? E todo dia eu faço isso, todo dia eu faço isso. Que joia, Frei. Bom, nosso horário está voando, né? Então a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Você que está nos acompanhando, continue aí, um rápido intervalo e a gente já volta para conversar com o Frei Rinaldo. Quer comprar mais tomate? Um pouquinho aqui. Quer comprar tomate? Olá, meus amigos, que bom que você está participando de nossa transmissão. Você sabia que uma das formas concretas e imediatas de você nos ajudar nesse nosso processo de evangelização é o nosso Superchat? Você está vendo esse Ezinho aqui embaixo? Então é só clicar e fazer automaticamente a sua doação. Queremos evangelizar, queremos chegar longe, isso depende de você. Muito obrigado, Deus abençoe. Olá, meus amigos, uma dica especial só para você. Você sabe que eu sou grande propagador e divulgador da devoção a São Peregrino Naziósio, o santo protetor contra o mal do câncer. Muita gente pede, Frei, tem alguns produtos aí para a gente adquirir também? Tem sim. Você pode adquirir essas velas, essas medalhas, esses terços, pingentes. Olha quanta coisa bonita que a gente produz para que você possa aumentar ainda mais a sua devoção a São Peregrino Naziósio, o santo protetor contra o mal do câncer. Entre em contato conosco, acesse esse site e adquira um dos produtos de São Peregrino para bem pertinho de você, na sua casa, na sua família, principalmente para os doentes de câncer. Deus abençoe. Olá, que bom que você chegou até aqui, muitíssimo obrigado. Graças a Deus, o YouTube liberou mais uma poderosa ferramenta que nos permite evangelizar ainda mais. Seja um membro. Através dessa poderosa ferramenta, nós podemos, assim, chegar em mais corações. É isso que você quer, é isso que nós queremos. Todo o conteúdo que você recebe aqui é gratuito, graças a Deus, mas o custo operacional é grande. Então, eu preciso que você me ajude a evangelizar, se tornando um membro. E aproveite tudo aquilo que nós estamos produzindo, porque é para o seu coração, para o conteúdo de espiritualidade e para a sua casa, para a sua família. Seja um membro e nos ajude a chegar longe, evangelizando, levando as pessoas para o coração de Jesus. Desde já, muito obrigado. Deus abençoe e bem-vindo! Nós voltamos aqui com o Frei Rinaldo, né? Mas agora a gente tem uma pessoa muito especial que também quer falar com o senhor, Frei. Vamos ver o videozinho aqui. Então. Quem quer falar com o Frei Rinaldo? Oi, tudo bem? Aqui nós estamos todos bem, nós estamos se cuidando bem por causa dessa pandemia. E a gente está com muita saudade de você, mas por enquanto você não pode vir porque está muito perigoso. Então a gente tem que ter um pouco de paciência e se comunicar e assim, ó, e se ver por foto e por vídeo. E eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um pouco de lembrança do teu passado, quando você foi para o seminário, que você disse que ia estudar e ser um guitarrista, que está uma prova, que você tocava, e depois você foi para o Chile, aqui você tá chegou lá, você está com uma bandeira do Brasil, outra do Chile, dizendo que agora está repartido, um pouco chileno, um pouco Catarina. Então está aqui a prova para você lembrar. E aqui está aquela senhora, a Carmencita, que ela te cuidava muito como neto, gostava muito de você, e eu ficava bem tranquilo porque ela tinha muito cuidado com você lá no Chile, tá bom? E aqui nós fomos lá no Chile, teus primeiros votos, e aí eu nunca vi tanta escada que você fez nós subir. Aí nós andamos o dia todo subindo escada e descendo escada. Mas foi um bom passeio e uma viagem muito linda que nós fizemos lá. E aqui no verão que você veio, aí aqui no Arroio do Silva, em Araranguá, você está caminhando aqui na praia para botar os pensamentos em ordem, para decorar umas músicas, porque depois você ia para São Paulo e aí você foi para lá e
e fez um show lá em São Paulo. E aqui foi o primeiro show que você fez lá em São Paulo. Aqui, ó. E entrou cantando aquela música Eu Vim de Lá do Interior. É muito linda essa música. Um abraço, que Deus te abençoe. E quando você vir para cá, aí eu vou fazer rosquinha frita para você. Todos os dias, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Te amo. Dona Que Nadir, lindo, né? obrigado, um abraço, Deus abençoe a senhora, muito bacana, gostei muito desse vídeo, né? E o Frei também ficou emocionado Nossa. aqui, né? E eu quero saber Ela é o bonita, que é ela é essa, linda, né? Minha mãe é linda, essa né? rosquinha frita aí que nós vamos querer A também, minha mãe é Frei. linda, eu puxei ela, viu? A minha É? mãe é linda demais, Dona Nadir, viu? Ela tem Dona Nadir. um olho azul, eu puxei o olho dela e do meu avô, do meu nono. A gente Muito. na parte de pai a gente chama avô, na parte de mãe a gente chama nono, nono e a nona, enfim. Então é muito parecido com o pai e com o meu avô também, viu? A rosquinha frita é polvilho, né? O bolinho de chuva, a rosquinha frita. Então ela sabe assim que quando eu ia lá nas férias, assim, eu entrei muito cedo no seminário, então era pouco tempo de convivência com ele, Sérgio. Assim, era de férias e tempos em tempos, enfim. Então, quando eu ia lá, a minha irmã mais nova, a Gislaine, né? Então ela sentia saudade, ela chorava, enfim. Então, quando eu ia lá, no segundo dia, eu acho que era no primeiro dia, assim, mãe, quando é que ele vai embora? Já enjoei. Já enjoei, porque eu atentava, eu fazia assim, eu faço assim com os sobrinhos também, assim, atentava. Então, minha mãe fazia rosquinha, bolinho de chuva, enfim. Aí tinha os invejosos dos meus irmãos. Tá vendo? Quando o seu filhinho vem aqui, a mãe faz. Quando eu tô aqui, eu peço, a mãe não faz, assim. Mas, assim, tem que entender, assim, que eu ia lá de vez em quando, né, Sérgio? De vez em quando. Ela né? contou que ela e o seu pai iam visitar no seminário, iam de Fusquinha. Fusquinha, né? Depois foram um Chevette, né? Um Chevette GP. Ela contou. Deixa eu perguntar, ela me contou que o padre Joacir era o reitor do seminário. É o mesmo É Joacir o mesmo, que tá aqui em São claro, José? claro. Foi o que me recebeu no seminário. Eu tenho um carinho, uma gratidão pelo Frei Joacir, né? O padre Joacir, que está aqui na diocese, foi ele, né? O meu formador, o meu primeiro formador, foi o que me acolheu no seminário. Foi ele que, assim, que deu o pontapé inicial na minha formação religiosa, né? É o mesmo. Então, quando ele veio morar aqui em São José, para mim é claro, essa pandemia não nos permite esse contato, mas a gente está sempre junto. Vira e mexe, eu ligo para ele, Frei Joacir, eu vou te pegar, eu passar e eu vou te pegar para a gente almoçar junto, né? Mas assim, é uma gratidão, uma admiração, um carinho muito grande por ele. Muito Nossa. de Obrigado, mãe, pelo carinho, pelas participar. fotos, assim, né? Um beijo, também te amo, abraço. viu? Assim que passar tudo isso, a gente vai lá, viu? Vamos lá comer rosquinha frita. Me convida que nós vamos lá Vamos juntos. lá, Sérgio. Você Eu vai queria gostar, viu? só apresentar aqui também para vocês, que eu até falei no começo, 5 vezes, várias vezes premiado, né? 5 microfones de prata pelos programas que ele tem nas rádios. É uma premiação que ele pode até explicar melhor aqui, mas 5 vezes, olha aqui, ó. Esse até chamado pesado, microfone, microfone eu de tenho prata. 27, 28 anos de rádio, Sérgio. Eu comecei no rádio, né? O rádio sempre foi a minha paixão. E lá atrás, as emissoras de rádio, Rádio América, Rádio 9 de Julho, Rádio Imaculada Conceição e Rede Milícia Sat, então tinha o prêmio da CNBB, da Onda Brasil, que era premiando os melhores programas religiosos do Brasil. Tinha mais de 3 mil programas que todos os anos eram mandados, então eu tinha uma equipe que fazia a seleção até chegar aos programas. Então eu tive o privilégio, assim, Sérgio, dos meus programas, sempre entrevistando os médicos ou outros programas, enfim, que a gente fazia com aqueles temas muito... Então eu fui por 5 vezes, assim, ganhei 3 primeiros lugares, um segundo lugar e um terceiro lugar. Porque microfone de prata, que é o nome do título do prêmio da CNBB. Uhum. E aí, primeiro, o microfone de prata, por quê? Porque prata, porque só tem um que é ouro, né? O ouro é Deus, né? Nós somos servidores, ele merece o ouro e nós nos contentamos com a prata, e assim tem que ser. Então foram 5 anos seguidos, né? Depois aí eu fui mais para televisão, continuo fazendo rádio, mas assim, aí eu não quis mais participar, porque, né, já estava contente, né? Covardia, né? Todo mundo tenta, mas só o Frei é penta, né? Essa ficou ensaiada. Veio agora. Puxa vida. Né? Quantos anos está aqui em São José? Eu cheguei aqui em 2012, Sérgio. 2012, então, né? Já vai fazer 8 anos, né, Sérgio? 8 anos, né? 9 anos já. É. Né? E já é também Quer dizer, vai fazer cidadão, 10 anos já, né? um cidadão joséense. A culpa é tua, Frei? né, Sérgio? A culpa Olha é tua, aqui, né? Isso aqui é... Né? Eu tive a graça, Sérgio, assim,
O Sérgio me presenteou em 2019, dia 4 de maio, né? 4 de abril, né, Sérgio? Dia 4 de abril de 2019, Isso. o título de cidadão joseense aqui, né, dessa cidade. Eu sou muito grato, porque eu ganhei esse título, assim, pelos trabalhos, enfim, aí você conta melhor a história. Não, na verdade, a gente acompanhou desde que o Frei chegou aqui, né? Foi uma mudança, na verdade, na Fraternidade São Peregrino. Começou lá no Maria Imaculada, celebrando as missas lá. Hoje existe aquela missa todo dia 4, né? Agora na pandemia não está acontecendo, né? Mas a missa da saúde. E o quanto que está crescendo ali o santuário também, que logo, se Deus quiser, a gente vai estar podendo fazer a missa da saúde ali, né? Então eu tive a graça de receber de você, Sérgio, né, na qualidade de vereador, né, e me concedeu esse título. Eu sou muito honrado, porque é um privilégio muito grande, né? Por esse trabalho da saúde, Sérgio, eu recebi o título de cidadão paulistano. Eu tenho um cidadão paulistano também, sempre pelo trabalho da saúde. A cidade de Paraibuna me deu, Capela do Alto, Capão Bonito, a cidade de Turvo também me deu o título, Sena Madureira lá no Acre, enfim. Então, assim, é título, é vaidade? Não. Longe de mim. É reconhecimento. Eu acho que é a missão, né? Ou seja, a gente está nesse mundo para fazer a diferença, Sérgio. Sim. A gente está nesse mundo para fazer a diferença. Ninguém está aqui à toa para fazer a diferença. E a diferença que a gente faz, assim, não buscando isso, mas, acima de tudo, para fazer a diferença, para levar qualidade de vida às pessoas, para deixar as pessoas que moram ao nosso redor, que convivem conosco, a vida um pouquinho melhor. Se a gente fizer isso, pensar no outro, essas coisas aparecem. Mas o maior reconhecimento, o maior título é aquilo que a gente vai ganhar lá na frente, que é o reino de Deus, né? Frei, um monte de coisa para perguntar, o nosso horário já está encerrando, um monte de gente fazendo pergunta aí no Facebook, aqui nas também, redes sociais, YouTube, gente, eu quero de coração agradecer. Depois São tantas perguntas. O Frei aqui, vai gente. poder interagir com as pessoas lá no nosso Facebook também. Acompanhe, toda terça-feira a gente vai ter um convidado aqui e vamos estar realizando esse trabalho aqui. Você Sabia? É o nosso programa, Você Sabia? Então nós vamos trazer outras pessoas, padres, jogador de futebol, político, médico, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais da vida de cada um. Para encerrar, né, já chegando nos finalmente, vamos fazer um ping-pong aqui, uma palavra, e o senhor responde rapidinho. Eu falo e o senhor responde, tá bom? Vamos lá? Tá bom. Tem que ser rápido, hein? Tá. Um ídolo? A Jesus Cristo, né? Um livro? Bíblia. Uma música? De lá do interior. Comida predileta? Polenta com galinha, macarrão. Não é tomate? Né? Bolinho de chuva, rosquinha, né? Um sonho? Eu acho que é passar por essa vida fazendo bem, Sérgio. O time do coração? Esse é o tricampeão da Libertadores, né? Grêmio, futebol porto-alegrense. Ai, uma saudade. Do pai, né? Dos tios, da infância, né? Com muito carinho. Eu recordo com felicidade, não com dor, né? Uma decepção? Sei lá, talvez sejam os pecados nossos que a gente tem, não fazer a coisa direito, ou ter deixado alguém triste lá atrás, né? Entendeu? Uma cidade? Hoje é São José dos Campos, né? Bom! Senão eu vou perder meu título. Claro. Uma alegria? Cada vez que a gente faz alguma coisa que repercute no coração das pessoas, Sérgio, que deixa uma mensagem no coração das pessoas, isso me traz uma emoção, uma alegria muito grande. Como esse programa de hoje, né? Bacana. Gente, esse foi o Frei Rinaldo, nós conversamos aqui com o Frei Rinaldo. Você que está nos acompanhando pelo YouTube do Frei Rinaldo, a partir da semana que vem vai poder acompanhar esse mesmo programa com outros convidados através do meu YouTube, que é Sérgio Camargo da Silva. Já está na tela. Sérgio Camargo da Silva, você está recebendo aí. E também através do nosso Facebook, que é Sérgio Camargo SD. Então você entra lá no YouTube ou no Facebook e vai acompanhar toda terça-feira, às 20 horas, esse nosso programa aqui. Conto com a sua presença, né, com a sua audiência, com as suas orações, para que a gente possa continuar, como disse o Frei, fazendo bem com esse instrumento que é proporcionado para nós. Todo programa também, o Frei vai dar uma mensagem no finalzinho para nós. Hoje, pessoalmente, porque ele está aqui, as outras gravado, ele vai fazer para nós aí. Né? Então a gente vai encerrar. Quero agradecer demais a nossa equipe,
né? A Gabriela que está aqui, a Maureen, o Heitor e o Ari e o Frei que se dispôs aí a ser o nosso primeiro entrevistado, nosso cobaia nesse programa aqui. Com muita honra, Sérgio. Mas agradeço demais, nossa, não tem palavras para agradecer. E queria que o senhor desse para nós uma bênção para a gente encerrar esse programa de hoje. Primeiramente, muito obrigado, né, por essa oportunidade de estar aqui contigo. Você é o meu irmão querido, né? Parabéns à nossa equipe, parabéns a você. Obrigado você que esteve conosco todo esse tempo. Assim, é o primeiro de tantos. Vida longa para o Você Sabia. Parabéns pelo cenário, né, para a equipe aí de coração. E você que faz parte dessa história, viu? Quero depois assim dizer que eu vou levar o tomate para casa, né? Vou comer tomate hoje à noite ainda, né? E é bonito isso, a gente poder fazer o bem, né? Então, olhando para essa câmera aqui, nessa central aqui, com muito carinho, olhando para essa janela, né? Olhando para São José, essa vista para São José, mas pode ser a sua cidade representada aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos, pelo fim dessa pandemia, por todas aquelas pessoas que estão em tratamento, por todas aquelas pessoas que estão em casa nesse momento, vivendo talvez essa expectativa, mas acima de tudo vivendo a fé e a esperança, que desça sobre todos nós, sobre você, Sérgio, sua família, sobre a sua equipe, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Frei, boa noite para vocês e até a próxima terça-feira. Acompanhe as nossas redes sociais e saiba quem será o próximo entrevistado na terça-feira, às 20 horas. Tchau.